Imagine a cena. Um homem destrói anos de sonhos, rouba o futuro da própria filha e some com a amante para um paraíso turco, deixando para trás apenas dor e traição. Essa é a história real de Marina, uma mãe que viu seu mundo desabar quando descobriu que o marido, Igor, esvaziou a conta que guardava cada centavo para a educação da filha de 16 anos, Dasha. Mas o que parecia o fim se transformou no início de uma reviravolta surpreendente, tudo porque uma adolescente decidiu que não aceitaria a derrota. Tudo começou com um gesto aparentemente simples. Igor, com uma tranquilidade suspeita, afastou os papéis que Marina organizava na mesa da cozinha. Preciso sacar o dinheiro da conta, anunciou, como se fosse mais um dia comum. Aquela conta, porém, não era qualquer uma. Era o fundo que, gota a gota, eles haviam construído para realizar o sonho de Dasha, estudar em uma das melhores universidades do mundo. Marina sentiu o coração apertar. Por quê? Perguntou, enquanto a mente gritava alertas. Igor, sempre calculista, respondeu com evasivas, uma oportunidade de investimento. Confie em mim. É pelo nosso futuro. E como em um pesadelo, ela cedeu, ignorando o instinto que lhe dizia para não acreditar. No dia seguinte, o pesadelo se confirmou. A conta estava vazia. 0. Nenhum centavo restava. Igor havia desaparecido, o telefone desligado, e as mensagens que chegavam eram vagas. Preciso de tempo. Explico depois. Mas a explicação veio de outra forma, através de fotos nas redes sociais. Lá estava ele, sorrindo sob o sol da Turquia, abraçado a uma mulher jovem, Alina, enquanto bebia champanhe e desfrutava de uma vida que Marina jamais poderia oferecer. Pior, tudo pago com o dinheiro que deveria garantir o futuro de sua filha. O desespero tomou conta de Marina. Traída, humilhada, roubada. As lágrimas caíam sem controle, e o peso da decepção a imobilizou. Foi então que Dasha entrou no quarto. Ao ver a mãe destruída, a jovem não chorou, não se desesperou. Em seus olhos, onde deveria haver medo, brilhava uma determinação fria. Mãe, não chora. Eu tenho um plano. Marina mal conseguia acreditar. O que uma adolescente de 16 anos poderia fazer contra um homem que havia planejado tudo tão meticulosamente? Mas Dasha não era qualquer adolescente. Com uma calma que surpreendeu até ela mesma, apontou para o velho notebook de Igor, abandonado e coberto de poeira. Ele nunca saía de suas contas. Sempre reclamava que não tinha tempo para isso. Vamos ver o que deixou para trás. Marina hesitou. O que você espera encontrar, filha? Ele levou tudo. Não há nada que possamos fazer. Mas Dasha insistiu. Confie em mim. Se ele escondeu algo, está aqui. E estava. Ao ligar o computador, depararam-se com um caos digital, arquivos sem nome, pastas bagunçadas, uma verdadeira mina de informações desorganizadas. Mas para Dasha aquilo não era bagunça, era um mapa do tesouro. Entre e-mails não lidos e documentos esquecidos, descobriram muito mais do que esperavam. Mensagens de empresas offshore, transferências suspeitas, esquemas logísticos que cheiravam a fraude. E então a pasta Alina. Dentro dela não apenas fotos, mas documentos, cópia do passaporte da amante, registros de uma empresa em seu nome, comprovantes de transações que pareciam lavar dinheiro através de cassinos online. Mãe, acho que ele não só nos roubou. Acho que ele está roubando todo mundo, disse Dasha com uma serenidade assustadora. Marina, contadora experiente, reconheceu imediatamente, aquilo era crime. Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, fraude. O homem em quem ela confiou não era apenas um traidor, era um criminoso. E agora? Perguntou com a voz trêmula de raiva. Dasha sorriu, pela primeira vez desde que tudo começou. Agora, nós viraremos o jogo. E eu sei exatamente quem pode nos ajudar. Porque quando um homem pensa que destruiu tudo, ele esquece de uma coisa. Nunca se deve subestimar a inteligência de uma mãe ferida e a determinação de uma filha que recusa se render. Tio Sergei. O nome soou como uma âncora em meio ao caos. Sempre fora o homem que resolvia os problemas da família com discrição e precisão cirúrgica. Ana assentiu, os dedos apertando o copo de chá que esfriava entre suas mãos. Ele saberá o que fazer com tudo isso, murmurou, mais para si mesma do que para Dasha. A decisão estava tomada antes mesmo que as palavras saíssem de seus lábios. No dia seguinte, o escritório de Sergei era um oásis de madeira escura e luz ambarina, onde o cheiro de café fresco misturava-se ao peso das decisões que estavam prestes a ser tomadas. Ana e Dasha sentaram-se à sua frente, os documentos espalhados sobre a mesa como peças de um quebra-cabeça macabro. Sergei folheou cada página com a calma de um jogador de xadrez analisando o tabuleiro antes do checkmate. Quando terminou, levantou os olhos, e neles não havia surpresa, apenas uma fria compreensão. Isso não é apenas sujo.
É criminal, disse, batendo levemente os dedos sobre a pilha de provas. Vocês têm aqui o suficiente para afundar não só o Oleg, mas qualquer um que esteja envolvido nesses esquemas. Ana engoliu em seco. E o que isso nos dá? Sua voz tremia, mas não de medo, de uma fúria contida, anos de humilhação prestes a explodir. Sergei inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados na mesa. Justiça, Ana. E dinheiro. Se conseguirmos provar que ele desviou fundos de vocês, um juiz pode ordenar a restituição integral. Além disso, aqui ele permitiu-se um sorriso quase imperceptível. Vocês terão o prazer de vê-lo cair do pedestal que construiu com mentiras. Dasha cruzou os braços. E a Alina? O nome saíra como um veneno. Sergei não hesitou. Ela é cúmplice. Se assinou documentos, se beneficiou do dinheiro, está tão enredada quanto ele. E quando a lei começar a apertar, vocês verão como os ratos abandonam o navio. Houve um silêncio. Ana olhou para a filha, e entre elas passou um entendimento silencioso. Não bastava derrubar Oleg, era preciso que ele soubesse quem o havia destruído. Nosso conselho? Perguntou Dasha, já sabendo a resposta. Sergei recostou-se na cadeira, os dedos entrelaçados sob o queixo. Enviem tudo para a Receita Federal, anonimamente. E para o empregador dele também, com cópias para a imprensa se quiserem aumentar a pressão. Quanto a Alina, uma pausa calculada, deixem que ela sinta o gosto do próprio veneno. Um anônimo bem colocado, sugerindo que ela é a mente por trás do esquema, deve ser suficiente para semear o caos. Ana sorriu pela primeira vez em semanas. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de quem finalmente segura a faca pelo cabo certo. As horas que se seguiram foram um balé de precisão. Dasha digitalizou cada documento, cada transação suspeita, cada e-mail comprometedor. Seus dedos voavam sobre o teclado enquanto criava contas de e-mail descartáveis, roteiros de envio que impossibilitariam rastreamento. Anônimo, como ele merece, sussurrou, clicando em enviar. Ana observava, os braços cruzados, a satisfação amarga de quem vê a armadilha sendo armada. Que ele passe noites em claro se perguntando quem o traiu, disse, enquanto o primeiro e-mail desaparecia na nuvem digital, irrevogável. E então esperaram. Não demorou. O primeiro sinal foi um tremor no império de Oleg, suas contas congeladas sem aviso. O alerta no celular deve ter soado como uma sentença, transações suspensas. Investigação em andamento. Ele releria a mensagem 1, 2, 10 vezes, como se a força do desejo pudesse desfazer as letras. Mas a realidade era teimosa, seu castelo de cartas desabava, e não havia vento para culpar. Na Turquia, Alina descobriu que o paraíso tinha endereço, e esse endereço estava sendo vistoriado pela polícia local. A empresa de fachada que Oleg lhe dera como presente transformará-se em uma armadilha de aço. Seu riso fácil, suas promessas de uma vida dourada, tudo virava cinzas enquanto oficiais batiam à porta da vila, documentos em mãos. Você é a sócia registrada desta empresa, senhora? A voz era educada, mas o tom, implacável. Alina gritou por Oleg ao telefone, mas ele já estava ocupado demais tentando salvar a própria pele. O emprego. A carta de suspensão chegou como um tapa. Até que as investigações sejam concluídas, você está afastado de suas funções. O diretor nem sequer olhava nos olhos dele enquanto falava, como se Oleg já fosse um fantasma, um erro do passado a ser apagado. Você entende a gravidade da situação, não entende? Ele entendia. Entendia que sua carreira, sua reputação, tudo pelo que havia lutado com unhas e dentes, ruía como areia entre os dedos. E então, o golpe final. O telefone tocou, e do outro lado da linha, a voz de Marina era um bloco de gelo. O que você quer, Igor? Não havia ódio ali. Não havia nada. Só o vazio de quem já enterrou qualquer resquício de sentimento por você. Ele engasgou com as palavras, as desculpas morrendo na garganta. Marina, eu preciso da sua ajuda. Minhas contas estão bloqueadas. Me demitiram. Não sei o que fazer. O silêncio que se seguiu foi uma lâmina. Quando ela falou novamente, cada sílaba era uma facada. Procure a Receita Federal. Afinal, você sempre disse que a lei é para todos, não é? O clique da chamada encerrada ecoou como um caixão sendo fechado. Mas o verdadeiro golpe veio depois. Uma mensagem de um número desconhecido. Um screenshot. A confirmação de inscrição no processo seletivo de uma universidade em Berlim. E abaixo, em letras que queimavam como ácido, eu não precisei de você. Nunca precisei. Igor gelou. Sua própria filha. A menina que ele julgara frágil dependente havia lhe dado o golpe mais cruel, não com ódio, mas com indiferença. Ele lembrava do dia em que ela pedirá ajuda para pagar a faculdade no exterior. Não tenho dinheiro, mentira, cuspindo as palavras como se fossem moedas podres.
Agora, ela lhe mostrava que mentiras têm pernas curtas e que o preço da traição é pago com juros. A raiva ferveu dentro dele, uma tempestade sem saída. Quis ligar, gritar, ameaçar. Mas para quê? Dasha já havia ganhado. Marina já havia ganhado. Ele percebeu tarde demais que havia subestimado as duas mulheres que pensara ter dominado. E enquanto a noite caía sobre sua vida em ruínas, em um apartamento do outro lado da cidade, Ana e Dasha erguiam suas taças. Não em celebração, ainda não. Mas no reconhecimento silencioso de que, pela primeira vez em muito tempo, o medo havia mudado de lado. Ajustes finais estavam sendo feitos. E Oleg, sem saber, já estava condenado. Dasha reinava sobre aquele apartamento com uma autoridade que não precisava de palavras. Ana, antes mergulhada em um mar de apatia e desespero, via-se lentamente emergir à superfície, como se o ar voltasse a encher seus pulmões. Observava a filha, ainda tão jovem, mas com uma determinação que parecia esculpida em aço, assumir as rédeas da família, lutar por um futuro que, até pouco tempo atrás, parecia ter sido roubado delas. Aquela certeza tranquila de Dasha era contagiante, como uma chama que aos poucos reacendia a esperança em Ana. Não era apenas força, era uma promessa silenciosa de que desta vez elas não se dobrariam. Sentada à frente do computador, os dedos de Dasha dançavam sobre o teclado com uma precisão quase militar. Checava e-mails, rastreava notícias, analisava cada fragmento de informação como um general estudando o campo de batalha. Não havia espaço para dúvidas. Ela sabia que o pai havia cometido um erro fatal ao trair a própria família. E agora, armada com nada além de sua inteligência e uma teimosia inquebrantável, estava decidida a garantir que ele pagasse por isso. Cada clique era um golpe, cada documento uma arma. Quando a tela iluminou-se com a confirmação de sua inscrição na Universidade de Berlim, seus lábios curvaram-se em um sorriso que era metade triunfo, metade vingança. Sonhara com aquele momento por anos, estudar sem limites, sem as correntes de um homem que achava poder comprar tudo, até a lealdade dos seus. Mas quando ele levou cada centavo, levou também suas esperanças. Até hoje. Agora, aquele e-mail não era apenas uma vitória acadêmica, era um manifesto. Uma declaração de que, a partir daquele instante, seu destino pertencia somente a ela. Sem hesitar, enviou uma mensagem ao pai. Curta, direta, dolorosa. Não por crueldade, mas porque ele merecia sentir, ainda que por um segundo, o gosto amargo da traição que havia servido a elas por meses. Pai, espero que saiba ler entre as linhas. Você ensinou-me que tudo tem um preço. Hoje o seu é este. Ela não esperava a resposta. Não a queria. Bastava que ele soubesse, impunidade não era um privilégio seu. Recostando-se na cadeira, Dasha encontrou os olhos da mãe. Não havia necessidade de palavras. Ana olhava para ela com uma mistura de admiração e gratidão que falava mais alto que qualquer discurso. Obrigada, Dasha sussurrou, a voz trêmula não de fraqueza, mas da emoção de ver a filha se transformar na mulher que ela própria nunca pôde ser. Você nos salvou. Dasha levantou-se e a abraçou com uma força que dizia tudo, não eram mais vítimas. Eram sobreviventes. E naquele abraço, algo entre elas se solidificou. Não apenas um laço de sangue, mas uma aliança forjada no fogo da traição e temperada pela resiliência. Tinham enfrentado a tempestade e contra todas as probabilidades saído ilesas. Agora sabiam que juntas nenhum temporal as derrubaria. Enquanto isso, do outro lado do mar, em um apartamento luxuoso que agora parecia uma prisão, Alina afundava em um pânico que a consumia por dentro. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. E a imagem que se revelava era grotesca. Igor nunca a amara. Ela fora apenas mais uma peça em seu jogo sujo, um brinquedo descartável para distraí-lo de seus próprios demônios. As autoridades turcas começavam a fechar o cerco, e o medo de ser presa, de ver seu nome manchado nos jornais como cúmplice de um criminoso, a paralisava. Não havia mais ilusões. Não havia mais nós. Havia apenas a verdade nua e cruel. Ela fora ousada. E pior, havia se deixado usar, cega pelo brilho das joias e das promessas vazias. Com as mãos trêmulas, empacotou o pouco que restava de sua dignidade em uma mala. Não havia tempo para lamentações. O aeroporto era sua única saída. Comprou uma passagem para o primeiro voo disponível, sem se importar com o destino. Qualquer lugar era melhor do que ficar, esperando pela humilhação de ser arrastada algemada para fora daquele país. Enquanto o avião decolava, Alina encostou a cabeça na janela e fechou os olhos. Sua vida como a conhecia havia terminado. O dinheiro se fora. O amor revelara-se uma farsa. Restava-lhe apenas a certeza de que onde quer que pousasse, nunca mais seria a mesma.
Quando Oleg voltou 3 semanas depois, era uma sombra do homem que um dia pisara aquele apartamento com a arrogância de quem possuía o mundo. O bronzeado turco desbotara, substituído por uma palidez doentia. Os ternos impecáveis, antes sinônimo de poder, agora pendiam em seu corpo como roupas emprestadas de um estranho. Ana o recebeu com um silêncio tão gelado que queimava. Não houve gritos. Não houve dramalhões. Apenas uma pasta sobre a mesa da sala, cuidadosamente preparada por Sergei, o advogado que nas últimas semanas tornará-se muito mais que um profissional para elas. Precisa assinar alguns documentos, disse Ana, a voz tão serena que doía. Oleg evitou seus olhos como se o contato pudesse queimá-lo. Folheou as páginas com dedos que tremiam levemente. Cada cláusula era um golpe. A divisão dos bens, a perda da casa, dos carros, da Dasha que tanto ostentara. Você está levando tudo, murmurou, a voz quebrada pela primeira vez em anos. Ana não piscou. É menos do que você nos tirou, Oleg. Dinheiro, nós recuperamos. Mas a confiança? O futuro da nossa filha? Isso não tem preço. Esses papéis são apenas a mudança de endereço dos seus crimes. Ele tentou argumentar, mas as palavras morriam em sua garganta. Sabia que ela tinha razão. Sabia que merecia cada vírgula daquele acordo. Mas admiti-lo em voz alta seria como assinar sua própria sentença de morte emocional. E a Dasha balbuciou finalmente olhando para cima. Ela não vai me perdoar, vai? Ana suspirou, como se a pergunta fosse uma criança insistindo em tocar uma ferida aberta. Dasha não precisa perdoá-lo. Ela já seguiu em frente. Você era seu herói, Oleg. Seu exemplo. E então sumiu, deixando-a com o coração partido e a conta para pagar. Isso não se conserta com um pedido de desculpas. Um silêncio pesado pairou entre eles. E a Alina? Perguntou Ana, quebrando o gelo com uma frieza cirúrgica. Oleg estremeceu. Ela foi embora. Levou o que pôde e desapareceu. Ana riu em um som seco, sem alegria. Não surpreende. Ela sempre soube o valor das coisas. Pena que você só enxergava o preço. Ele abaixou a cabeça. Eu pensei que ela me amava. Você queria ser amado, Oleg, mas confundiu amor com posse. Comprou afeto como comprava tudo mais. E no final ficou sem nada de verdade. Quando terminou de assinar, Oleg levou a pasta consigo como se fosse um fardo. Não olhou para trás ao sair. Não havia nada ali que ainda lhe pertencesse, nem as paredes, nem as memórias, nem o respeito da mulher que um dia jurara amar. Fechou a porta atrás de si e caminhou para a rua, um homem sem rumo, esmagado pelo peso de suas próprias escolhas. Semanas depois, o envelope chegou. Dasha o segurou com mãos que não tremiam mais. A carta de aceitação da Universidade de Berlim era mais do que um papel, era um passaporte para uma vida que ela mesma havia conquistado. Sorriu, não por vingança, mas pela doçura da justiça poética. Provar a si mesma, e ao mundo, que não precisava do nome do pai para brilhar. No aeroporto, o abraço entre mãe e filha foi longo, carregado de tudo o que não precisava ser dito. Vou sentir sua falta, Ana murmurou, contendo as lágrimas. Dasha apertou-a mais forte. Eu também. Mas eu volto. Prometo. Eu sei, respondeu Ana, afagando-lhe o cabelo. Eu acredito em você. Você é forte, inteligente, e nada vai te parar. Com a mala na mão e o futuro à sua frente, Dasha caminhou em direção ao portão de embarque. Antes de virar a esquina, olhou para trás uma última vez. Ana acenou, e no rosto da filha não havia medo, apenas uma determinação que iluminava até as sombras do passado. Ela estava partindo, sim, mas não como uma fugitiva. Como uma vencedora. Enquanto o avião ganhava altitude, Dasha encostou a testa no vidro e olhou para a cidade que ficava para trás. Não havia amargura em seu coração. Apenas a certeza de que, pela primeira vez, estava escrevendo sua própria história. E lá embaixo, sozinho em um quarto de hotel barato, Oleg olhava para as próprias mãos. Mãos que um dia seguraram contratos milionários que afagaram egos e sonhos alheios. Agora tremiam ao segurar um copo de vodka barata. Sua reputação estava em frangalhos, seu nome uma piada nos círculos que antes o cortejavam. Tentará trabalhar, mas ninguém queria um homem com seu passado. Sobrevivia de bicos, dormia onde podia, comia o que aparecia. Pela primeira vez, entendia o verdadeiro custo de sua ganância. Não eram os zeros que faltavam em sua conta. Era o vazio onde antes havia uma família. Era o eco de risadas que nunca mais ouviria. Era a filha que agora olhava para o horizonte sem precisar dele. Marina, ao fechar a porta do aeroporto, permitiu-se um suspiro que era quase uma oração. Agora tudo vai ficar bem. E pela primeira vez em muito tempo acreditava nisso. Elas haviam enfrentado a tempestade e saído mais fortes.
Dasha voava para construir um futuro sem limites. E ela ficaria. Para reconstruir, para curar, para provar que mesmo quando tudo desaba, há sempre um caminho de volta à luz. Porque algumas quedas não são o fim. São apenas o início de uma ascensão muito mais poderosa.